Jeoaquim, que era o rei de Judá na época, e Asperás, que era o oficial dele, leva Daniel e mais 3 amigos. Os 3 amigos são Ananias, Misael e Azarias. Nessa época, Daniel tinha só de 17 aninhos, era um jovem ainda. Ao chegar à Babilônia, Daniel e seus 3 amigos se recusam a comer das iguarias do rei, e eles então prosperam com legumes e com água. Isso tem a ver com aquele jejum de Daniel, né, também, que você só come legumes. Geralmente as igrejas fazem no início do ano. É um jejum muito bacana, Deus agrada bastante, e um dia eu ainda vou falar de jejum para você. Então eles se destacam em conhecimento, né? Lembrando que eles prosperam ao comer esses legumes aqui e rejeitar aquilo que o rei tinha mandado para eles comerem, tá entendendo? Aquilo da terra lá, da terra de pecado. Então eles se destacam em conhecimento e sabedoria porque são sábios. Você tem que entender que filhos de Deus são sábios, têm sabedoria. Então Deus usa até aqueles que se relacionam, até aqueles que não se relacionam com ele também. Deus usou Nabucodonosor nessa época também, mesmo sem ele saber, né? Então, bons costumes, eles geram bênçãos. Então, Nabucodonosor, ele pede que os caldeus interpretem um sonho que ele teve. E eles não conseguem e são sentenciados à morte. Olha a situação. Então, Daniel, pelo poder de Deus, ele louva a Deus e vai ao rei e interpreta tudo que o rei sonhou, que Deus ali colocou. Foi Deus que colocou esse sonho para Nabucodonosor. E o mesmo Deus, pela oração e pelo louvor de Daniel, fez ele decifrar esse sonho. Só ele conseguiu. Então Nabucodonosor constrói uma imagem de ouro de si mesmo de 25 metros. Todos são convocados a adorar a imagem sob pena de morte quem não fizer. Sadak, Mesaque e Abednego. Esses são os mesmos 3 amigos, né? Ananias, Misael e Azarias, amigos de Daniel. Esses 3, eles se recusam a adorar. Eles falam, não, nós só vamos adorar a Deus. Quem é servo de Deus, quem é cristão, sabe o quanto Deus tem ódio de idolatria. E quem é servo de Deus verdadeiramente só adora um Senhor e Salvador, que é o nosso único Jesus Cristo, que morreu por nós e mais ninguém. E foi o que esses jovens fizeram aqui. Eles se recusaram e sabiam que seriam ameaçados de morte. Então é acendida uma fornalha, aumentada o fogo várias vezes mais, ao ponto de aqueles que jogarem ali para esquentar aquele forno mais ainda, eles mesmos eram pulverizados e torrados. Até que Deus envia um Salvador. Quando o Nabucodonosor joga os 3 jovens lá dentro da fornalha, eles não são queimados. Eles ficam passeando lá dentro. E aí, quando eles olham, dizem que não tem apenas 3 pessoas ali, mas sim 4. Lembrando que o Daniel não foi dessa fornalha, não estava ali no momento. Mas Abednego e também Mesaque e Sedraque são os 3 jogados ali, mas existe uma 4ª pessoa. Essa última 4ª pessoa era o próprio Jesus ali. É o próprio anjo do Senhor. Quando a Bíblia no Antigo Testamento fala em anjo do Senhor, e o anjo do Senhor veio, esse anjo é o próprio Jesus. Então, eles testemunham de Deus dizendo que não adorariam a estátua, né? São jogados na fornalha, igual eu falei. E aí acontece tudo isso que eu acabei de falar aqui. O rei louva a Deus, né? O próprio Nabucodonosor louva a Deus. E aí eu te levo a pensar que quem está com Deus não tem um futuro, pois sabe que estar com Deus é estar no caminho certo. Continuando aqui o livro, o sonho de Nabucodonosor, ele sonha outro sonho, né? Com uma árvore grande, que o vigilante derruba ela. Então Nabucodonosor, ele é um rei orgulhoso, muito cheio de si, muito arrogante, né? Muito cheio de ego. Você viu ele fazendo a estátua aí, ó. E ele terá a disciplina de Deus. Então a disciplina vem, ele vive 7 anos como um animal. Ele vive como um animal no meio do pasto, né? Depois ele é restituído, seu reino também é restituído, ele louva a Deus e se converte a Deus. Ele passa a ser um seguidor de Deus. O rei Belsazar oferece um banquete a 1000 convidados poderosos. Na festa, durante a bebedeira, uma mão escreve um texto incompreensível para os magos. Por recomendação da rainha, Daniel vê e repreende o rei e diz que o reino acabará, pois o rei não merece e todos serão destruídos. Deus mesmo escreveu, foi a mão de Deus escrevendo naquela parede. E aí nenhum dos magos daquela época soube decifrar.
E aí chamaram o Daniel, que era o intérprete. E ele leu tudo aquilo e decifrou o que seria aquelas palavras ali. Então, ele foi promovido a um dos 3 governantes das 120 províncias persas, e teve gente que não concordou com isso, né? Então é feito um decreto, e ele quebra esse decreto. Esse decreto tem a ver com as orações de Daniel constantes pela manhã, tarde e noite. Daniel orava 3 vezes ao dia, de frente, com a janela de frente para Jerusalém, orando pela sua nação, orando pelos seus ali. E aí ele quebra esse decreto e é jogado na cova dos leões. E ele é salvo, porque a boca daqueles leões, elas são fechadas, né? E os seus adversários ali são todos devorados e Deus é glorificado por um novo decreto. Depois, no capítulo 7 até o final do livro, começam as visões de Daniel. Daniel primeiro ele vê ele vê um leão de 2 asas. E esse leão simboliza o reino da Babilônia. Ele vê asas de águia, que simbolizam a rapidez na conquista, mas que Deus tiraria essa conquista. Ele vê um urso de 3 costelas, simboliza o segundo império mundial persa, que data de 538 a.C. até 331 a.C. E as 3 costelas vêm a veracidade na conquista da Líbia, Egito e Babilônia. Vê também o leopardo de 4 asas e 4 cabeças, que simbolizam o Império Grego. E a rapidez nas conquistas de Alexandre o Grande, que é substituído por 4 oficiais durante uma orgia, ele morrer. Esse Alexandre o Grande é aquele mesmo Alexandre o Grande que governou na época de Daniel continentes inteiros. Um líder poderosíssimo e que em poder igual ele, você pode pesquisar aí, era bem difícil ter, é inigualável, um dos homens mais poderosos da história da humanidade inteira. E também vê terríveis dentes de ferro e 10 chifres. E isso simboliza o Império Romano, né? E isso até causou espanto em Daniel. E esses 10 chifres são as 10 nações que originaram a Terra, que originaram o homem aqui na Terra. Depois ele vê chifres que representam reinos na Bíblia. No versículo 14 fala que 2.300 manhãs e tardes passarão, que são 2.300 anos. Essa profecia começa em 457 a.C., antes dele vir, e termina em 1844 anos depois. E aí Jesus entra em obra de julgamento para salvar os que se aproximam de Deus e vive para sempre, e reina para sempre. 13 anos se passam. E Daniel ele não entendeu essa revelação, dessa visão que ele teve. Então ele ora pela restauração de Jerusalém e o anjo Gabriel lhe informa sobre as 70 semanas, que são esses 2.300 anos. E então Deus marca a data da expiação, a purificação e arrependimento dos pecados. Já no capítulo 10, Daniel já está com 90 anos de idade. E ele estava angustiado porque os trabalhos de reconstrução do templo não estavam indo bem. Então ele ora e jejua 3 semanas e recebe a resposta de Deus, que é a revelação de Jesus para ele, né? O mesmo Jesus detalhado a Daniel o apareceu também a João Batista, né? E no versículo 19 você pode ler lá que vê que a força que vem de Deus. Depois ele relembra a derrota da Pérsia para a Grécia, os 2 reinos que surgiram no império de Alexandre o Grande, que eu falei aqui, com os quais os judeus tiveram muito a ver, que são a Síria e o Egito. E aí mostra pra gente que longe de Deus tudo é destruído. A gente degrada tudo. E no capítulo 12, que é o último capítulo, fala da volta de Jesus. O julgamento foi completado. Os malfeitores levantarão dos seus túmulos para ver o triunfo da glória de Deus. Olha só. Aqueles que são ímpios, eles que morreram, eles vão levantar do túmulo só para ver a glória daqueles que foram salvos, né? Então a tristeza daqueles que viveram uma vida iníqua aqui será o inferno, mas eles também terão essa humilhação ainda de ver o Filho do Homem voltar. Então tem aí a alegria eterna e a morte eterna. Daniel é um livro muito bacana porque é um livro
que igual eu disse, é o livro do Apocalipse no Antigo Testamento. É um livro que fala da vinda do Messias muito antes dele vir, e que ele veio e se cumpriu tudo. Por exemplo, detalhes que o anjo Gabriel e que o outro anjo que aparece algumas vezes, que é o próprio Jesus Cristo, vem e fala com ele: olha, dia tal, mês tal, vai acontecer tal, 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 tal. Isso mostra até a entrada de Jesus na cidade de Israel, o seu rei pisando pela primeira vez em Israel, montado num jumento, filho de jumenta, montado num jumentinho. O tempo certo disso acontecer, aconteceu. Isso mostra a veracidade, a comprovação da Bíblia, porque é tão incrível como Daniel ilustrou o dia certinho que ia acontecer, e você vê na palavra sagrada antes, quando era tudo manuscrito por tinta, que os artefatos eles marcam a data certa que foi escrito. E isso o povo achava loucura. Jesus, o Messias vinha? Que Messias que é esse? Né? E aí ele veio no tempo certinho. E ele viveu aquilo que Daniel falou que queria viver e queria pisar em Israel no ano certinho. E aí o mesmo livro de Daniel, há tantos milhares de anos atrás, nos fala que Jesus vai voltar. E que ele vai voltar. Então, para aqueles que não creram que ele viria pela primeira vez, agora não tem como não crer que ele não vai voltar. E uma coisa eu digo: aqueles que quando ele vieram, pisaram, bateram nele, cuspiram nele, tiveram a chance. Porque agora, quando ele vai voltar, é ele que vai fazer. Eles aproveitaram, porque agora é ele. Ele vai vir com apenas um sopro, ele vai matar geral. A Bíblia fala que um sopro das suas narinas ele vai destruir o inferno, as trevas e o diabo. E até aqueles que morreram vão se levantar para ver tudo isso acontecer. Eu te convido ao arrependimento, porque o tempo está próximo. E eu não sei o dia e ninguém sabe, nem o mesmo Jesus sabe. Mas está próximo. A gente sabe que está próximo porque as contrações estão aumentando. Que Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus. E que você se apaixone como eu me apaixonei por esse livro. Amém?